Oi, professora Georgia aqui de novo. Vim trazer para vocês a última parte da revisão do mini curso de literatura para o ensino médio, segundo ano, tá? Agora, a nossa conversa vai ser sobre o romantismo português, tudo bem? Vou aqui dividir a tela com vocês para que nós possamos começar. Pronto. Romantismo português, revisão, terceira parte das revisões das escolas literárias para o segundo ano do minicurso de literatura para o ensino médio do 8º bloco de letras português da UFP SEAD. Vamos começar conversando sobre as características gerais do movimento romântico português. Vamos relembrar algumas coisas. O marco simbólico para o romantismo português foi o lançamento do poema Camões, a publicação desse poema em 1825, de autoria de Almeida Garrett. Esse poema traz tendências do romantismo português, que foi uma das principais, a construção do herói romântico, tá? Temos também vários nomes dessa época, tais como Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco, Ramalho Ortigão, João de Deus, Cesário Verde e Antônio Nobre. E durou mais ou menos uns 40 anos. Esse movimento findou com a questão Coimbra, que se deu em 1865, e as conferências de Casino, em 1871, que vai ser tópico de conversas de um outro colega. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode destacar é que o romantismo português ele passou por 3 fases distintas. Tudo bem? E, dadas essas características gerais, essas informações gerais sobre o romantismo português, a gente deve começar por onde a gente sempre começa, do contexto histórico, sempre lembrando que é importante que a gente conheça a realidade do país naquela época, que é para entender as motivações dos autores, dos artistas, pois história e arte, e a literatura faz parte da arte, elas são 2 instâncias que se tocam, que andam lado a lado, que se influenciam mutuamente, e é de extrema importância que a gente saiba algo sobre o contexto político, social e econômico, pois eles são grandes motivadores e influenciadores da produção artística, tá? Então, a produção artística de determinada época, ela é a visão que o autor dá a uma determinada realidade concreta na qual ele está inserido. Tudo bem? A gente começa apontando um evento, na verdade, 2 eventos que não ocorreram em Portugal, mas em outros lugares, como a Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, que se deu em 1789. Por que é importante? Porque as reverberações políticas e econômicas que desses eventos chegaram em Portugal, tá? E o que é que esses 2 movimentos, esses 2 acontecimentos históricos têm em comum? As ideias iluministas. Isso quer dizer que as ações eram pautadas na razão e não na fé. Então, a gente vê que a razão estava sobrepujando a fé. Tudo bem? A razão ganhou mais espaço e a fé ia perdendo terreno no campo das escolhas das pessoas. E essas ideias iluministas, elas
ocasionaram o enfraquecimento entre os laços da Igreja e as monarquias europeias. Afinal, as monarquias europeias eram apoiadas pelo clero, pela igreja, então é natural que se a gente começa a se apoiar mais da razão, a fé perca espaço e aquelas instituições que são apoiadas pelo clero também percam mais espaço, certo? Então foi observada a decadência do absolutismo em toda a Europa, incluindo Portugal, havendo a substituição do direito divino dos reis pelo direito dos cidadãos. Nessa época, houve a tomada do poder pela burguesia, que passou a ter um maior protagonismo político e econômico. E o lema imperante nessa época era liberdade, igualdade e fraternidade, que teve uma grande importância lá na Revolução Francesa, certo? Então, esse período vivenciou o nascimento de um novo mundo, pautado no ideal de liberdade, que foi inspiração para os poetas românticos. Tudo bem? A era napoleônica, que perdurou de 1799 a 1815, despertaram um nacionalismo romântico português. Por quê? Porque Portugal se viu ameaçada pela invasão de tropas francesas, caso não fechasse os portos para os ingleses. Só que Dom João, seja por medo, seja por uma alternativa outra que ele encontrou para evitar conflito direto, seja com a França, seja com a Inglaterra, resolveu o quê? Teve a brilhante ideia de que 14 cacareco dele na calada da noite carregou menino, papagaio, vizinho, todo mundo da corte foi para o Brasil. E aqui eles ficaram até quando, em 1822, depois que os franceses já tinham sido expulsos, que já era seguro para eles voltarem para casa, e sob a ameaça de perder o seu poder, ele voltou para Portugal. Só que quando ele chegou lá, ele não encontrou todo mundo. Uhul! Dom João voltou. Não, 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 não. Havia uma insatisfação. Ele estava ameaçado de perder o seu poder. Então, dessa maneira, ele viu-se obrigado a fazer um compromise, uma concessão. Ele tentou instaurar a monarquia constitucional através da assinatura da Constituição em 1822. Tudo bem até aqui? No ano seguinte, em 1823, houve a Revolta de Vila Franca. E em 1824, a Revolta de Abrilada. Então, a gente viu que essa assinatura da Constituição não foi capaz, por si só, de acalmar totalmente os ânimos. Não foi uma garantia de paz para que o Dom João continuasse a reinar em Portugal, certo? E esses dois eventos, eles antecederam a Guerra Civil Portuguesa, que perdurou de 1828 até 1834. E esse contexto, a gente observa que foi muito conturbado, pois houve uma disputa entre constitucionalistas e absolutistas, e os artistas portugueses sentiram a necessidade de recorrer ao nacionalismo para unir e fortalecer a nação. Então, já que nós conhecemos as motivações políticas, as motivações ideológicas, vamos agora pincelar, revisar as características da estética romântica portuguesa. Tudo bem? Foi apresentado uma nova maneira de expressão e de enfrentamento dos problemas da vida e do pensamento. Houve também um repúdio aos clássicos em oposição às regras e modelos até então empregados. A gente já comentou anteriormente que, normalmente, uma escola literária surge em reação a uma escola anterior, certo? E a gente sabe que a escola que sucedeu o romantismo português foi quem? O arcadismo, que fazia uso dos modelos clássicos.
Então, o que os poetas românticos queriam não era mais se inspirar na antiguidade. A antiguidade já passou. A gente está vivendo um período novo, um período diferente, um período revolucionário. O que eu quero é total liberdade de criação. Eles queriam ser donos dos próprios narizes, quebrar aqueles moldes que engessavam a sua produção artística e serem seus próprios autores. Eles defendiam a impureza dos gêneros literários. Por que ele bota essas aspas? Por que impureza? Porque não vai ser apenas uma fórmula pronta, não é uma fórmula que não permite que o autor navegue por diversos gêneros, tá? Então, é a miscigenação, não sei se essa palavra está correta, mas é a mistura de características de diferentes gêneros literários, beleza? Com o domínio português, ocorre a profissionalização do escritor. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir de então, ele começa a ser remunerado, ele começa a receber pela produção da sua obra, enquanto o público passa a consumi-lo. Então, a gente observa aqui o início da mercantilização da atividade do escritor, certo? Ele não escreve para saciar os seus anseios apenas. Ele também pode fazer disso uma fonte de renda. E outra característica é a projeção do autor para dentro de si. Ele começa a se observar, a perceber e a voltar os olhares para dentro dele mesmo. Tudo bem? E aí é possível dizer que o eu lírico se torna muito forte durante o romantismo português, pois dele fluíam diversos conteúdos sentimentalistas, eram muito voltados aos seus próprios sentimentos e muitas vezes melancólicos sobre a vida, sobre o amor, e quando eles resolviam assim dar uma pesada na bagaça, também ficavam pensando, confabulando sobre a própria morte. Super feliz, não é? Então, essa introversão era uma característica essencialmente romântica. Eu ficar ensimesmada, pensando em mim, na minha condição, na minha vida, e até, como eu falei agora, na minha morte. Temáticas recorrentes. Natureza, talvez um resquício ainda do arcadismo, e a mulher dos sonhos. Então, e havia a idealização da mulher amada, que era uma deusa, uma divindade, uma mulher perfeita, tá? A mulher dos sonhos. E, mais uma vez, por mais que eles buscassem essa liberdade, isso não impedia que eles bebessem um pouco da água de escolas literárias anteriores. Então, houve um retorno ao passado, e quando a gente pensa na idealização da mulher, a gente é remetido diretamente ao trovadorismo. A procura pela mulher dos sonhos, que pode não ter sido encontrada, ou que foi encontrada e foi perdida, faz com que os autores da época entrassem em um constante devaneio. Então, a galera passava o dia viajando, pensando na mulher amada, entendeu? A fim de amenizar a situação, houve um despojo de todos os seus anseios, a fuga da realidade, ou seja, o escapismo. Guardem essa palavra. O escapismo é um nome que surge muitas vezes associado à estética e à temática romântica. Tudo bem? E o que é esse escapismo? É o uso da natureza como confidente. Jesus. Ou, se eles não estavam se sentindo muito felizinhos, muito alegrinhos, eles buscavam essa confidência, esse escapismo junto à obscuridade, no qual buscavam o bem-estar nos ambientes fúnebres e obscuros. Olha que top! Se eu não estou a fim de falar com a natureza, eu vou procurar ali um cemitériozinho, um necrotériozinho, porque lá, nesse ambiente felicíssimo, que eu vou tentar escapar da dor de ter encontrado da minha amada e perdido, ou de nunca conseguir êxito nessa busca. Já agora, vocês podem perceber que os românticos, assim, eles tinham
ou 30 parafusos a menos na cabeça. Sendo assim, era uma galera que era muito... sofreu muitas frustrações. E essas frustrações por amores ou desilusões amorosas ou desilusões da vida fazia o quê? Check, morria. O povo se matava, real oficial. E daí haver essa incidência mais forte de suicídios entre os românticos, houve também uma frequência na temática da morte nos poemas românticos, o que passou a ser caracterizado como o mal do século. Beleza até aqui? Outras características do movimento romântico português: individualismo e egocentrismo. Certa liberdade formal. Adjetivação abundante. O uso intenso de exclamações, interrogações e reticências. Subjetividade e originalidade. Idealização do amor e da mulher. Um exagero sentimental. E o retorno ao medievalismo na figura do teocentrismo. A libertação estilística foi um traço, como a gente já comentou, da estética romântica portuguesa. O romantismo ele veio em oposição ao classicismo, dada a liberdade de criação existente nesse novo estilo que dispensa as regras exaltadas pelos artistas clássicos e, inclusive, faz uso de uma linguagem muito próxima à coloquial, a linguagem informal, a linguagem do dia a dia. O subjetivismo ele é a valorização de opiniões e expressões de pensamento de acordo com as percepções individuais, em detrimento da objetividade. Então, outro aspecto bastante comum e importante do romantismo é o subjetivismo. É como eu me sinto, é como eu vejo, é a minha visão. O sentimentalismo é a exaltação dos sentimentos em detrimento do racionalismo, havendo uma forte expressão da tristeza, melancolia e saudade. O negócio dos românticos era estar borocochô, tá bom? É estar triste, é estar melancólico, é estar sempre sofrendo, padecendo de alguma coisa. A idealização, ela traduz a visão ideal das coisas, que não são vistas de forma verdadeira, mas idealizadas e perfeitas. Ora, se eu quero sempre pensar na idealização, no que é perfeito, no que é bom, no que não tem defeitos, e eu me dou de frente com a realidade, é claro, lógico, é evidente que eu vou ficar o quê? Triste, frustrada e decepcionada, porque nós sabemos que a perfeição não existe. E você colocar essa expectativa, criar esse tipo de expectativa, fatalmente vai levar você a frustrações. O nacionalismo ou patriotismo também é um outro aspecto bastante recorrente. Ou seja, foi uma forma de recuperar o orgulho português e os seus valores. Então, a exaltação da pátria é bastante comum, destacando-se apenas as suas qualidades. Se eu quero unir e reconstruir o meu orgulho, eu não vou ficar aqui procurando os defeitos, eu vou falar só do que é bom. E, para finalizar, temos essas três últimas características, que são o culto ao fantástico, que é traduzida na forte tendência para a fantasia, para os sonhos, em detrimento da razão. O culto à natureza, que é uma forte tendência para expressar sentimentos, situando-se em ambientes naturais, menos quando eles achavam que era legal ir atrás do obscuro. E o saudosismo, necessidade de refugiar-se no passado, com uma forte expressão de melancolia e saudade. Essas são as características que a gente revisou até agora e que são importantes que vocês conheçam para fazerem as suas provas no futuro. Tudo bem? Como foi dito anteriormente, o romantismo português, ele não tem uma, nem duas, mas 3 fases. E a primeira delas foi a primeira geração,
marcada pelo nacionalismo e pelas aspirações liberais. E ela perdurou de 1825 a 1840. Então, se ela é marcada pelo nacionalismo e aspirações liberais, correto afirmar que as temáticas são nacionalistas e que têm ideais liberais. Houve uma retomada da história portuguesa, com personagens medievais e a tendência ao estilo do classicismo, principalmente na forma da poesia, com o uso da métrica e da rima. Então, estava havendo aí ainda um momento de transição, tá? Mas aqui a intenção era enaltecer a história portuguesa. A situação política na época de Portugal dificultou a afirmação de uma nova literatura, porque nesse momento ainda havia uma forte presença dos padrões clássicos, do classicismo. E aí, Almeida Garrett, com a publicação de Camões, lá em 1825, trouxe o marco inicial do romantismo português. E essa produção foi o Manifesto de Independência em estrutura de epopeia, que retrata o poeta Luís Vaz de Camões como um herói romântico, perseguido e envergonhado da conjuntura política de seu país. Tá? E ele também marcam a primeira geração dos românticos portugueses, autores como Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Tá bem lembrado? Bem entendido até aqui? Então, vamos lá. A segunda geração romântica é chamada de ultrarromantismo, que foi de 1840 a 1860. O que esperar de uma geração que é chamada de ultrarromântica? Socorro! Só pode vir aí por aí muito drama, muito sentimentalismo. E é exatamente isso que acontece. Ela era exageradamente sentimental. As obras ultrarromânticas exaltam a sensibilidade e têm enredos passionais e trágicos. Os poetas, eles se deram, os escritores, se deram essa liberdade de explorar com muita força esse traço da literatura, essa sensibilidade e esses enredos passionais e trágicos, tudo bem? E as temáticas, elas têm um tom melodramático, melancólico, soturno. A galera entrou assim de vez na tristeza. Então, o exagero está presente, a idealização amorosa está presente, o pessimismo, a morbidez, e trata-se de uma mudança formal, que foi influenciada muito por autores estrangeiros, principalmente o inglês Lord Byron, que tem como uma das que influenciou uma das características do movimento romance, que é o byronismo, e o alemão Johann Wolfgang von Goethe. Tudo bem até aqui? Essa segunda geração é herdeira da crise estabelecida após o final da Guerra Civil, que deu origem à oligarquia de quem? Dos barões. Então, a produção literária da segunda geração de românticos portugueses afastou-se desses ideais liberais e revolucionários, tá bom? E ela viu-se apática, contaminada pelo pessimismo, e escreveu ao gosto da burguesia que já estava no poder. Camilo Castelo Branco, característico por ter sido um virtuoso do discurso, possuía um vocabulário excessivo e intenso. E ele escreveu Amor de Perdição, que eu li na escola, não curti muito, mas foi basicamente uma tragédia passional de explosões familiares e que se tornou conhecido como o Romeu e Julieta português. Por que choras, Shakespeare? E a terceira e última geração romântica foi a geração da renovação romântica, que perdurou por 10 anos, de 1860 a 1870. Eles foram considerados
pré-realistas, ou seja, o movimento que sucedeu o romantismo foi o realismo. Então, se eles são considerados pré-realistas, eles possuem características românticas, mas já começam a se distanciar um pouco dessas características estéticas estudadas até aqui. Como professora? Através do abandono dos excessos das gerações anteriores e bem como das personagens idealizadas, em prol do contato mais próximo com a realidade. A partir do momento que eu deixo de idealizar tanto, eu me aproximo da realidade. Então, se eu estou me aproximando da realidade, eu estou sim fugindo daqueles princípios românticos, porque eu não estou aqui procurando uma mulher perfeita, um homem perfeito. Eu estou aqui já aceitando as pessoas como elas são. E foi mantido o horizonte da liberdade e da autonomia da arte, mas voltou-se contra as hipérboles e o pessimismo degenerado da segunda geração. Vamos colocar aqui um ponto final desse negócio de ultrarromantismo, desse negócio de tristeza demais, de melancolia demais. Vou sair do cemitério sim, porque eu não sou obrigada a ficar aqui e vou ver a luz do sol. E foi isto que essa geração começou a fazer bem aqui, tá? Mas também foi observado o romantismo social, que rompeu com a estética narcisística ou narcisista do período anterior. Então, eu parei de olhar muito para mim. Eu não fico mais só, em si mesmada, olhando para dentro de mim mesma. Já comecei a abrir o olhinho para outros aspectos da vida. E essa geração foi influenciada pelo autor francês Victor Hugo, e os românticos da terceira geração pretendiam uma renovação da linguagem poética, orientados pelo princípio da modernidade, que começou a se enveredar por esse período. Um dos nomes mais importantes da terceira geração é Antero de Quental, que foi um poeta e pensador dotado de uma postura inquieta e interrogante, que pretendia devolver à literatura o espírito revolucionário da primeira geração do romantismo. Então, ele entendeu que para ir para frente ele tinha que retornar um pouquinho e resgatar esse instinto revolucionário. Ele foi um defensor da modernidade e ele tinha a intenção de conciliar a ciência e a metafísica através da filosofia e expressá-las através da poesia. Ambicioso, diria eu. Mas e a produção literária romântica portuguesa? Foi expressiva? Foi bastante expressiva. E a gente pode falar aqui que na poesia temos Camões, de Garrett, Dona Branca, de Garrett, A Noite do Castelo e os Ciúmes do Bardo, de Antônio Feliciano de Castilho, A Harpa do Crente, de Alexandre Herculano, Poesias de Soares de Passos, Odes Modernas, de Antero de Quintal, Flores do Campo, de João de Deus. Já no teatro, a gente tem o Aulo de Gil Vicente, de Garrett, a gente tem A Crente na Liberdade, de Herculano, o Alfageme de Santarém, de Garrett de novo, As Infames de Celta, de Alexandre Herculano, Frei Luís de Souza, de Garrett, Um Rei Popular, de Júlio Diniz, Um Segredo de Família, também de Júlio Diniz, O Morgado de Faf de Lisboa, de Castelo Branco. E, por fim, a gente teve também uma expressiva produção de romances, tá? Lembrando que poema é uma coisa, teatro é outra e romance é prosa. E nós tivemos Eurico e A Voz do Profeta, de Alexandre Herculano, Amor de Perdição, Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco, As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz, A Voz e Viagens para a Minha Terra, de Garrett. Agora, depois que a gente relembrou tudo o que tinha para ser relembrado sobre o romantismo português, passamos pelo contexto histórico, passamos pelas características estéticas, passamos pelas gerações, pela produção literária da época, a gente vai chegar naquele momento que é só nosso, que é o momento de atividade de fixação. Tudo bem? Poderíamos sintetizar umas das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. A.
aparentemente idealista, foi, na realidade, o primeiro momento do naturalismo literário? Não se falou em naturalismo aqui, não é? E o naturalismo, ele é tudo menos idealista. Letra B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente? Letra C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos? Mentira. Eles já queriam era a liberdade criadora. Letra D. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político? Mentira. Nacionalismo era o segundo nome dos romantistas. Eles queriam era unir a nação, sentir orgulho do seu povo, da sua história. Então, o nacionalismo político é presente na literatura romântica portuguesa. Letra E. Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico incompatível com a exaltação da pátria? Não, eu acabei de dizer que a exaltação da pátria, o nacionalismo, foi um dos marcos dessa corrente estética, não foi? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Segunda questão. A identificação da natureza com o sofrimento humano, a tragédia perene do amante rejeitado, o homem andarilho condenado à vida errante em sua curta eternidade, a solidão do artista e, enfim, a resignação e a reconciliação ressentidas um pouco por certo. Esse trecho acima enumera referências temáticas e concepções existenciais dos poetas barrocos, arcádicos. Não, a gente viu o arcadismo logo, agora há pouco, a gente sabe que o arcadismo não tem nada a ver com isso aí. Românticos, isso mesmo. Sofrimento humano, tragédia perene, amante rejeitado. O que é isso senão romantismo? Tudo bem? Então, a resposta correta da segunda questão é a letra C. Terceira questão. A época romântica caracteriza-se por ser A. Lusófona e nacionalista? Morreu. É isso mesmo. A época romântica é ligada à sua história, ligada ao seu nacional, ligado às suas raízes. Tudo bem? Então, a resposta correta da terceira questão é a letra A, porque ela não é de influência inglesa, já que a gente está falando do romance português. Ela não é ateia nem influenciada pelo positivismo, sendo que a galera era mó depressiva. E letra D, ela não era carente de bons poetas, não. Pelo contrário, a produção poética foi bastante expressiva. Quarta questão. A ficção romântica é repleta de sentimentalismos, inquietações, amor como a única possibilidade de realização, personagens burgueses idealizados, culminando sempre com o habitual, e foram felizes para sempre. Assinale a alternativa que não corresponde à afirmação assim. Letra A. O amor constitui o objetivo final da existência e o casamento o fim último da vida? Não. B. Não há defesa intransigente do casamento e da continência sexual anterior a ele. Será que é? Vamos deixar aí em destaque. A frustração amorosa leva incondicionalmente à morte? Em alguns momentos, sim, mas não é o que se aplica a essa afirmação, né? Porque aqui a vibe é feliz, não é? Os protagonistas são retratados como personagens belos, puros e corajosos? Não, não é isso que está sendo falado aqui. Letra E. A economia burguesa determina os gostos e a maneira de ver o mundo ficcional romântico? Também não se aplica ao trecho acima. Então, a gente pode afirmar que a resposta correta da quarta questão é a letra B. Não há defesa intransigente do casamento e da continência sexual anterior a ele. Quinta questão. Assinale a característica não aplicável à poesia romântica. Então, apenas uma dessas características não combina com a estética romântica. O artista goza de liberdade de metrificação e distribuição rítmica? É verdade, ele queria a liberdade. Letra B. É importante o culto da forma,
e arte pela arte? Ora, se a gente acabou de falar que o cara quer liberdade, como é que o culto à forma e a arte pela arte, que o culto à forma é uma característica romântica? Provavelmente essa alternativa está errada, mas vamos olhar as outras. A poesia é primordialmente pessoal, intimista e amorosa? Verdade. Enfatiza-se a autoexpressão, o subjetivismo e o individualismo? Verdade. Os poetas românticos são autoexpressivos, eles são subjetivos e são altamente individualistas. Letra E. A linguagem do poeta é a mesma utilizada pelo povo, simples e espontânea? Verdade. Era uma linguagem próxima à linguagem coloquial. Então, a quinta questão tem como resposta a letra B. Sexta questão. Assinale a alternativa falsa. Apenas uma não é verdadeira. Romantismo, como estilo, não é modelada pela individualidade do autor. A forma predomina sempre sobre o conteúdo. Gente, tá de brinks. É claro que essa alternativa já está errada. Como assim que o romantismo não é modelado pela individualidade do autor? O autor, ele queria liberdade, ele olhava para si, é o eu lírico forte, tá? Mas, já sabendo que a letra A é falsa, vamos dar uma olhadinha nas outras que a gente relembra o que a gente acabou de conversar. O romantismo é um movimento de expressão universal, inspirado nos moldes medievais e unificado pela prevalência de características comuns a todos os escritores da época. Verdade. O romantismo, como estilo de época, constituiu basicamente um fenômeno estético-literário desenvolvido em oposição ao intelectualismo e à tradição racionalista e clássica do século XVIII? Verdade. Houve um repúdio aos moldes clássicos. Letra D. O romantismo, ou melhor, o espírito romântico, pode ser sintetizado numa única qualidade, a imaginação? Pode-se acreditar a imaginação a capacidade extraordinária dos românticos criarem mundos imaginários? Verdade também. E a última alternativa, o romantismo caracterizou-se por um complexo de características, como o subjetivismo e ilogismo, o senso do mistério, exagero, o culto à natureza e o escapismo. Verdade, 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 verdade. Então, a alternativa falsa é a letra A. Sétima questão. O público gostava de obras que lhe permitissem auto-identificar-se com os personagens, que lhe fornecessem meios de esquecer, com a literatura, a monotonia da vida regulada pelos estreitos horizontes burgueses. O texto acima faz uma referência à estética barroca, simbolista, modernista, romântico, parnasiana. Ora, esse trechinho ele está falando de meios de esquecer, ou seja, meios de escapar. É o escapismo. E o escapismo ele é característico da estética romântica. Então, a sétima é a letra D. Oitava questão. Assinale a alternativa que apresenta eventos que marcaram e favoreceram o romantismo. Primeira assertiva. Valorização dos próprios sentimentos, desejos de igualdade, liberdade e reformas sociais expressos em linguagem coloquial? Verdade. 2. Desenvolvimento do sentimento nacionalista e o desejo de autonomia política que o momento histórico favorecia? Verdade também. Valorização do aspecto material da vida, afeito aos problemas sociais retratados detalhadamente? A gente vai ver que isso é uma característica da estética realista, viu? Problemas sociais, realismo. Realismo e naturalismo também. Quarta assertiva. Desenvolvimento da ciência experimental e surgimento de algumas correntes filosóficas como o positivismo, determinismo e evolucionismo? Não também. Isso são características da escola que vai surgir depois, que é o realismo e naturalismo. Tudo bem? Então, nós temos aqui como corretas as assertivas 1 e 2. Então, a letra A, na oitava questão, é a correta. E a nossa última questão de hoje é a nona. Assinale o item que contém somente características românticas. A. Subjetivismo, bucolismo, sentimentalismo? Errado, porque o subjetivismo, sim,
Sentimentalismo, sim, mas bucolismo não. Bucolismo é Arcade. Letra B. Subjetivismo? Ok. Nacionalismo? Ok. Pastoralismo? Pastoralismo, mais uma vez, é um elemento da estética Arcade. Letra C. Culto à natureza? Nacionalismo? Culto ao contraste? Errado. Letra D. Conceitismo, liberdade de formas e cultismo? Errado. Cultismo, conceitismo são relacionados ao barroco, tá bom? E a liberdade de formas foi buscada pelos românticos, sim, mas as outras duas coisas estão erradas. Letra E. Nacionalismo, ok. Culto à natureza, ok também. Liberdade de formas, ok. Então, na nona questão, as características românticas estão encontradas na letra E. E agora, queridos alunos, eu quero agradecer a vocês por terem assistido às aulas, por terem participado desse momento comigo, e espero que tenha sido útil para que vocês se saiam bem em provas futuras. Tudo bem? Até a próxima e um abraço.